Nas últimas 3 semanas eu vinha usando esse computador que a Asus me enviou, o ZenBook 14X OLED Space Edition, nome grande, né? É um modelo especial em comemoração a um outro que a fabricante enviou para o espaço anos atrás, não importa muito para hoje. Ele vem numa caixa diferentona e tem uma série de frufrus na carcaça para diferenciá-lo da versão normal, digamos assim. O lançamento no Brasil, na verdade, foi no meio de 2022. Este carinha já deu uma boa rodada nas mãos de influenciadores por aí, chegou custando na casa dos 13, 14 mil reais, puxado. Só que assim, percebo que a disponibilidade dele hoje é bem limitada. Eu entendo que a Asus fez este cara dar um tour pelo Brasil para divulgar o nome da linha ZenBook e de repente puxar consumidores para os modelos menos caros. Em meus testes, percebi certos aspectos para lá de satisfatórios, show de bola, só que outros que me deixaram lamentando, talvez um pouco confuso. Vocês vão entender por quê. Peço que assistam até o final, porque vou passar minha visão objetiva sobre ele e também dar uns pitacos sobre o posicionamento no mercado, essa coisa de valer a pena, etc. As configurações são muito boas. Temos um Core i7 12700H, 16 GB de RAM, uma tela principal de 14 polegadas com tecnologia OLED e resolução 2.8K, vejam só, super alta. O processador é um destaque inicial porque se trata de um i7 da linha H, aquela que a Intel fez para modelos que buscam alto desempenho. E batendo o olho nesse ZenBook, o perfil dele tá mais para ultra fino sofisticado, que usaria processador econômico ali no consumo de energia. Isso me intrigou de antemão porque a dupla carcaça fina mais processador parrudo normalmente implica restrições severas para o chip. Mas sobre isso já já. Por falar na carcaça, ela mistura plástico e metal e dá pinta de ser muito resistente. É um notebook com dobradiça segura, que não tem partes rangendo, tudo muito bem encaixado. A área interna, como dei a entender, é cheia de detalhes. Junto com os adesivos de fábrica e o papel de parede original que eu troquei, fica um negócio meio poluído. Se o Note fosse meu, eu teria arrancado os adesivos de cara. Os detalhes, como cores diferenciadas, etc., são até bacanas. O teclado é retroiluminado, tem um leitor de digitais no canto superior direito, funciona muito bem e a qualidade dele é excelente. As teclas têm certa profundidade e são muito precisas, adorei digitar. O touchpad também é ótimo, grandão, desliza bem e tem um reconhecimento de toques e gestos que satisfaz. Ele traz aquele teclado numérico embutido no touch que pode ser habilitado e desabilitado. Eu já tinha testado isso em outros ZenBook, usei aqui e não mudo minha opinião. É pouco útil, porque quando usamos teclados numéricos dedicados, qual é o objetivo? Precisão, nenhum erro. E claramente não é o que a tal solução touch provê, assim como não há velocidade, agilidade na digitação. Quem precisa de um teclado numérico, recomendo algum modelo USB à parte. Outra coisa que simplesmente não me convenceu foi essa telinha que ele traz na tampa da carcaça. Ela mostra uma animação de fábrica, mas é possível alterar o conteúdo no Windows, colocando, por exemplo, informações sobre a bateria, palavras personalizadas. É o que eu respeitosamente vou chamar de perfumaria. Em inglês dizem gimmick. Curiosamente, é um dos diferenciais em relação ao 14X OLED não Space. Mas isso não garante a ela nenhuma função no dia a dia, né? Qualquer informação que seja colocada ali não vai ser vista por quem está usando o laptop. Eu fico pensando, de repente, um youtuber que faz lives, quer colocar alguma coisa aparecendo para tirar uma onda, perfumaria? A tela principal é ótima, exatamente o que eu esperava de uma boa OLED com pretos perfeitos, cores lindas e a definição muito alta. Ela é sensível ao toque e apesar de não sambar quando a gente fica tocando, esse ZenBook não dobra como aqueles modelos 360. Aí vai de cada um o uso, o valor de uma touchscreen. Me parece que até hoje não é algo majoritário em PCs com Windows e nem Macs. Aliás, MacBooks nem tem touch. Só que para falar da tela em si, eu noto que estou testando também um Galaxy Book 2 Pro da Samsung que traz um painel com a mesma tecnologia. O detalhe é que ele é apenas Full HD e apesar de a imagem ser vibrante, claramente se perde algo em definição. Saindo dele, quando bati o olho nesse Asus, pensei logo, putz, era isso que eu esperava. Um ponto forte. O som foi que não acompanhou. A altura é limitada, inclusive nem sei se recebi um ZenBook defeituoso, viu? Porque quando ele está executando uma série de áudios graves, na saída tem uma reverberação incômoda, uma espécie de bzz, bzz, bzz. Em muitos momentos diria que até estraga a experiência sonora. É um problema da unidade? Bom, recebi, usei, tô contando. As conexões são melhores que as de um MacBook Air da vida, embora não sejam nada para esbanjar. Meu destaque vai para existirem duas portas Thunderbolt 4. Ele inclusive é recarregado por uma delas. Vamos falar então sobre desempenho.
Contei antes que o Core i7 presente é um modelo de alto desempenho, série H, que pelo perfil fino da máquina pode deixar a desejar na prática, né? Mas eu vou contar um negócio a vocês. Surpreendentemente, ele foi muito bem. No teste Geekbench 5, medindo a performance de todos os núcleos do chip, esse cara simplesmente bateu todos os outros nodes que tinham passado por aqui. Bate fácil no Galaxy Book 2 Pro e também os modelos gamer. Mas o Geekbench, que vem usando há algum tempo, não estressa tanto os processadores. Por isso, fui catar um que faça esse trabalho. Cinebench R23 em rodadas de 10 minutos e botei nas máquinas que tinha por aqui. Na avaliação padrão, o Asus ficou só um pouquinho atrás do Lenovo IdeaPad Gaming 3, que é um notebook muito maior, mais parrudo, voltado a jogos. É óbvio que no teste do chip gráfico, que é o onboard da Intel, lá no Geekbench, aí não tem como fazer mágica. Acontece uma derrota para todos, inclusive para o Samsung, que traz o novo chip gráfico dedicado da Intel, vejam só, o Arc A350M. Aí eu fui para um cenário de vida real. Teste de exportação de vídeo com o software que eu uso, DaVinci Resolve. É um projeto personalizado com arquivos 4K, essa tarefa usa tanto o processador quanto placa de vídeo, e veja como o ZenBook foi buscar. Mesmo sem um vídeo dedicado, o chip gráfico dele é on-board, né? Ele passou o Galaxy Book 2 Pro. Ainda nessa parte relacionada à performance. Em meu dia a dia, a carcaça ficou morna, inclusive embaixo, só que como as ventoinhas são laterais, até deu para usá-lo no colo. O barulho dessas ventoinhas é moderado. Não temos aqui um laptop daqueles que chegam a apitar em trabalhos intensos. E o fato principal é que, em meu uso, ele sustentou relativamente bem o nível de desempenho em tarefas pesadas. Interessante de se ver. O que me deixou em crise, por assim dizer, foi: para que alguém quereria um processador tão forte num notebook que não tem a parte gráfica acompanhando, sabem? Não é uma pergunta retórica, quer dizer, não estou afirmando com ela que ninguém quereria esse processador. É dúvida real. Para mim é o dilema desse Asus. Porque outros modelos finos, sem placas de vídeo, já têm processadores bons o suficiente para tarefas adequadas a eles. Como o ZenBook Space tem duas portas Thunderbolt, né? De repente é uma opção para alguém que queira usar placa de vídeo externa, quer dizer, leva para rua, trabalha, faz apresentações, chega em casa, pluga, joga. Mas aí quando a gente fala em levar para rua, preciso notar, considerando laptops finos, ele fica entre os mais pesadinhos, com 1,4 kg. E a bateria também foi bastante limitada em minha experiência. Cerca de 4 horas de autonomia com YouTube, Google Docs, Spotify. Brilho da tela em cerca de 75-80%, som em volume do médio para o alto. Se a gente pega um LG Gram, os Galaxy Book, eles entregam autonomia bem maior. Foi esse tipo de coisa que me fez dizer lá no começo do vídeo que fiquei lamentando, confuso, porque esse é um PC robusto, compacto, muito bem construído, com processador forte, mas que não entrega alguns aspectos que são o melhor da categoria dos ultra finos, como peso ou bateria, e ao mesmo tempo não se encaixa na categoria dos gamers ou daqueles para produtividade mais pesada como edição de vídeo, por não ter um chip gráfico dedicado. Por isso, e pela faixa de preço, importante, considero que o 14X OLED Space Edition funciona na prática como um bom chamariz para outros ZenBooks, que são competentes também, viu? Já testei uns 2 ou 3. Atualmente, no Brasil, para quem quer fazer trabalho de escritório, ter boa velocidade, autonomia, leveza, dá para encontrar um com tela OLED custando 3 vezes menos. Nesse sentido, a Asus fez o marketing deste carinha de maneira acertada. Ele passeou pelos canais do YouTube Brasil afora, elevou o nome da linha ZenBook, e aí, na hora de decidir pela compra, outros modelos, incluindo o 14X OLED não Space, eles podem surgir na cabeça do consumidor. Esse 14X OLED que não é o Space, por exemplo, ele não vai ter a telinha na tampa, que não faz diferença, e embora ainda seja caro, custará consideravelmente menos. Por falar em preço, aproveito o ensejo para fazer um convite. Vocês querem ficar sabendo quando notebooks, smartphones, eletrônicos em geral estão em boas promoções? Não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp e no Telegram. Neles eu indico aos meus seguidores ofertas de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar, basta ter o WhatsApp ou o Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição correspondente ao seu app escolhido. E é isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Toque em inscrever-se, depois no sininho ao lado, assim você me dá uma força gigante, continua acompanhando meu conteúdo e é de graça.
Sigam-me em minhas redes sociais, que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais.